Da igreja, vocês estão aqui, aqueles que nos acompanham, uma alegria estarmos juntos adorando a Deus, é tão gostoso. Eu estou aqui na frente, eu não vejo quase ninguém, só o grupo que está aqui, não sei quem está para trás, só agora quando eu olho, mas parece que tem 200 pessoas cantando aqui, não é? Todo mundo cantando de coração, louvando a Deus, isso é tão bom, não é? Louvar ao Senhor, e Ele recebe esse louvor no nosso coração. Essa semana, dia 12, se eu não me engano, dia 12 foi dia dos namorados, foi isso mesmo? Dia dos namorados. Dia 12 de 1972, eu encontrei o primeiro encontro oficial de namorado com a minha esposa, na Praça Carlos Gomes, em Campinas. 53 anos atrás, foi isso que aconteceu. Aí eu levei ela para comer um marmitex ali na beira. Vocês estão duvidando, mas é verdade. Nós pegamos um marmitex no lugar que nós gostamos, fomos lá na Lagoa do Itatiaia e comemos lá em frente à lagoa. Não quer dizer o marmitex, o valor do nosso relacionamento, nada disso, mas foi um momento diferente, mas há 53 anos atrás. Esse ano completamos 49 anos de casados e quem é bom de conta, ano que vem, 50 bodas de ouro. Então estamos felizes na nossa vida, Deus tem nos abençoado muito. E como essa semana foi dos namorados, eu gostaria de falar um pouquinho, não necessariamente sobre namorados, mas implica falar sobre casamento, sobre a vida conjugal, sobre a vida em família. E eu quero usar um exemplo ruim, constatado na Bíblia, para que nós aprendamos com eles o exemplo bom, não é? Porque muitas vezes olhando o que é mal, o que é ruim, nós podemos evitar aquilo, portanto faremos o que é correto. E hoje eu quero falar com vocês sobre a história de um casamento tempestuoso. E essa história está lá em 1 Samuel capítulo 25. E nós vamos lê-lo do versículo 2 até o versículo 42, perdão, até o versículo 42. 2 a 42 são esses versículos. Nós vamos fazer o seguinte, eu vou ler da versão Almeida Corrigida Fiel, a ACF, está ali projetado. Se você tem uma ACF na mão, você pode ler aí. Se você não tem, leia na tela. Por quê? Porque nós vamos fazer de uma maneira responsiva. Eu vou procurar não ler muito lento e os irmãos também não façam muito lento, senão vai demorar um pouco, né? Mas de uma maneira responsiva a gente presta mais atenção, fica mais dinâmico. Eu leio os versículos pares e os irmãos os ímpares. Amém? Tá bom. Então vamos lá, segundo 1 Samuel, capítulo 25, versículo 2. Havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo, e era esse homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E
E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que tua casa tenha paz, e tudo que tens tenha paz. Pergunta aos teus moços, pois eles te dirão. Esses moços, pois, achem graça em teus olhos, porque viemos em boa ocasião. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que fogem ao seu senhor. Então os moços de Davi puseram-se a caminho e voltaram, e chegando lhe anunciaram tudo conforme a todas essas palavras. Porém, um dentre os moços anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo, porém ele os destratou. De muro em redor nos serviram, e assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, 5 ovelhas guisadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas, 200 pastas de figos passados, e pôs sobre o jumento. E sucedeu que, andando ela montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e ela encontrou-se com eles. Assim faça Deus aos inimigos de Davi, e outro tanto. E se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, até mesmo um menino. E lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão, deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem vivo a saber Nabal impressão no seu coração, porque
Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor, vive a sua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue, e de que da tua mão te salvasse, e agora, tais quais Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque o meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E há de ser que, usando o Senhor com o meu Senhor, conforme todo o bem que já tem falado de ti, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então Davi disse a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Porque na verdade vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesses mal, que tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não ficaria Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. E vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, com banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que ela não lhe deu a atender coisa alguma, pequena nem grande, até a luz da manhã. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti, para te tomar por sua mulher. E Abigail se apressou e se levantou, e montou um jumento com as suas 5 moças, que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi, e foi a sua mulher. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Achei por bem lermos toda a Escritura do que tentar explicar, porque aí a gente pula detalhes importantes,
a leitura da palavra fala mais alto, amém? Você já ouviu alguém dizer aquela expressão, a minha casa está um tormento? Alguns falam, minha casa é um inferno, o nosso relacionamento é muito turbulento e coisas assim. É muito comum ouvir isso. E aqui nós lemos a história de um casamento que foi tempestuoso, que foi um tormento. Alguns lares são assim, infelizmente. Alguns são assim o tempo todo, alguns algum tempo. E essas coisas aconteceram porque houve escolhas erradas, houve oportunidades desperdiçadas, atitudes erradas. E quando há atitudes erradas, é feito escolhas erradas e se perde oportunidades, então o lar vai para mal, de mal a pior. E nós temos aqui, nesse exemplo de casamento tempestuoso, alguns ensinamentos que eu queria destacar nessa noite para aplicarmos para a nossa vida. Não é só para casado, é para solteiro também, é para todo mundo. Para você que é filho, tem muito a aprender aqui também, muito a aplicarmos nessa história, que nos fala como agir e como evitar. Primeira coisa que eu quero destacar, vou destacar 4. A primeira delas é que um casamento tempestuoso acontece quando a pessoa faz a escolha errada. É ou não é verdade? A pessoa escolhe o cônjuge errado para casar, aí tem tudo para se tornar um casamento tempestuoso, cheio de problemas. Agora vamos olhar quem era Nabal e quem era Abigail. Nabal, diz o texto, que era um homem rico, um dos mais poderosos da região, e ele era muito orgulhoso, era rude, tinha um temperamento insuportável, era um homem avarento, egoísta, ingrato, tinha mania de grandeza, beberrão, um homem que não suportava que alguém viesse falar com ele. Ele já se irritava, já brigava, e era um tormento. As pessoas evitavam falar com ele. Tanto é que nem foram falar com ele, foram falar com Abigail, porque nela havia mais sabedoria. Então, aqui a Bíblia descreve esse homem, Nabal. Quem era ele? Até o seu nome, filho do maligno, significa Nabal. Agora, quem era Abigail? Abigail, a Bíblia descreve como uma mulher bonita por dentro e por fora. Fala que ela era sábia, que ela era entendida. E essa mulher, sábia, entendida, educada, boa mulher, boa moça na época, não é? Casa com Nabal. Por que será que ela casou com Nabal? Será que ele viveu mascarado durante um tempo, fingindo-se ser boa gente e não era? E ele a enganou direitinho? Será que ela viu nele um homem rico e falar, vai ser bom casar com um cara rico, porque vai me trazer estabilidade na vida, né? Eu vou ter uma vida mais tranquila, eu vou ter servas e servos e a vida vai ser melhor? Será porque ela estava cheia de morar com os pais, ela falou, eu achei esse cara aí, né? Ele é mais ou menos assim e tudo mais, mas vai ele mesmo, assim eu fico livre, eu saio de casa, vou ter a minha própria vida. Ou será que ela falou assim, poxa, eu estou triste, eu me sinto insatisfeita e eu vou casar, porque se eu casar, então eu vou ser feliz. Qual dessas coisas seria? E eu vou falar o que eu acho que aconteceu. Nabal, um homem muito rico, viu aquela mulher que era linda,
e falou: que mulher virtuosa, que mulher maravilhosa, eu quero ela para mim. E provavelmente ele deve ter chegado para o pai da Abigail e ofereceu uma grana, que era costume, pagar o dote, não é? Deu lá não sei quantas cabras, não sei quantos camelos, não sei quanto gado, quanta terra e quanta coisa em troca de Abigail. Normalmente acontecia isso, acredito eu, não sei, mas essa talvez seja a razão que Abigail se casou com esse homem, porque se ela não foi enganada antes, ela viu que esse homem não era a flor que se cheirasse, né? Era um veneno. Mas aqui estão as aplicações para nós. Primeiro, eu chamo a atenção de você moça, de você moço, vocês rapazes, vocês devem olhar muito bem com quem vocês vão se casar. Porque quando se casa ou se escolhe a pessoa errada, nós vamos entrar num problema, numa dificuldade. E a tendência é ter um lar atribulado, tempestuoso. Então, olha bem com quem você casa. Eu me lembro do conselho de uma senhora, até está escrito por aí, que ela disse para sua neta, que estava escolhendo um rapaz, pensando em namorar um rapaz, e ela disse para a moça: abre os teus olhos. Abre os olhos. Como é que é? A moça, tá, tudo bem, não, vó, pode deixar. Casou com o cara. Passou uns dias, ela veio falar com a avó: vó, a senhora não sabe que estou passando e tal. Aí a avó disse para ela: fecha os olhos. Fecha os olhos. Então, para você não ter que fechar os olhos, abre os olhos, não é? Porque você tem que escolher bem quem você vai casar. Você não vai casar por causa do dinheiro, porque o dinheiro não vai trazer felicidade no seu casamento. Não case por interesse, não case por aparência. Hoje a moda é a aparência, tudo é aparência. O cara tem que ser bombadão, o cara tem que ser assim e tudo mais. Todo estiloso, não é? Às vezes até meio frutinha, mas e tal. E a mulher tem que ter aquele corpo escultural. Até vi um anúncio muito tempo atrás, não muito tempo, mas um tempo atrás na televisão, e o padre lá que estava fazendo o casamento falou: você promete amá-la a vida toda? E ele olhou para ela e disse: você promete ficar com esse corpinho assim a vida toda? Então, daí você tem a ideia de que como é a mente das pessoas, não é? Tanto é que vocês vê esses homens mais ricos, que já estão na quinta, na sexta esposa, e cada esposa que ele vai arrumando é mais nova ainda, né? Então tem gente de 70 casando com 20, 22 anos de idade, né? Assim vai fazendo. Porque é a mentalidade dessa geração. Então se escolhe por aparência. E não é de hoje que isso acontece, já é de muito tempo. Não escolhe a pessoa por causa do caráter, da integridade, da honestidade, de ser uma pessoa responsável, não é? Estável. Não olha isso, é trabalhadora, não é? Trabalhador. Não é isso que olha, olha outras coisas. Então faz a escolha errada. Quando faz a escolha errada, você inicia um casamento tempestuoso ali. Precisa-se fazer a escolha certa, não é? Eu posso te dar uma dica de pelo menos umas 10, 11 coisas que você pode observar na pessoa. E se tiver essas coisas, então pode ser que seja aquela pessoa, que deve ser alguém regenerado, salvo em Cristo Jesus, que ama a Deus acima de todas as coisas, com uma fé compatível à sua, uma pessoa madura espiritualmente, emocionalmente, e que tenha um caráter puro, comprometido com Deus, com a palavra e com a igreja, respeitoso, fiel, humilde, tratável,
desejoso de construir um lar sobre os fundamentos e valores da palavra de Deus, disposto a crescer e a servir juntos, como casal e como família, que tem um amor incondicional, que ama as pessoas, que tem compaixão das pessoas, que está disposto a passar a vida toda juntos, não interessa o quê? Às vezes chega uma certa idade da pessoa, e eu já falei isso para vocês, a pessoa vai ficando velha, e fala, ai meu Deus, não vou casar, vou ficar para tio, né? Vou ficar para tia, não vou casar, e aí ela vai diminuindo a lista, né? Aí a lista só tem 2 itens. Se é mulher, ela vai dizer, precisa ser homem, precisa estar vivo, do resto, deixa para lá. Mas não faça isso, não é? Às vezes vai casar e falar, mas se eu vou ser feliz, quando eu casar. Você não sabe a besteira que você está falando, certo? Porque o casamento não torna a pessoa feliz. É a pessoa, o casal, que faz o casamento feliz, com Deus centrado na vida deles. Quando Deus é o centro do lar, o casal, esses dias mesmo eu estava falando com um casal, que vou fazer o casamento deles daqui a um tempinho, daqui mês que vem, e falando com eles sobre esse assunto. Olha, o seu casamento não é a 2, é a 3, não é? É com Deus, sobre o fundamento da palavra de Deus. E quando vocês vão planejar coisas boas, ou vão tratar de coisas complicadas, ou vão resolver algum conflito, vocês chamam Deus para o assunto. Ele é o árbitro de vocês. Não é o que você acha, não é o que você acha, é o que Deus acha. O que Deus mostra que nós devemos fazer, isso nós vamos fazer. E aí você vai achar consenso. Porque na palavra de Deus vai falar como que o homem trata a mulher, como a mulher trata com o homem, como que deve se falar, quando deve se falar. A palavra de Deus vai mostrando tudo isso, o Espírito Santo vai orientando, quando Deus é chamado no centro do relacionamento. Agora não pensa, que se eu achar aquele cara, se eu achar aquela cara, vai ser legal, eu me casar, então eu vou ser feliz. Não é por aí o caminho. Fugir de casa, né? Não aguento mais ficar sob os meus pais, eu quero ter minha vida e tal. Eu não posso viver sozinha, então, sozinho, eu vou achar uma mulher aí. Uma mulher para lavar minha roupa, sabe? Tem esses caras assim também. Agora, irmãos, hoje em dia é diferente. Hoje em dia tem os moças estão casando hoje, estão casando para ser amiguinho, para ficar passeando, para ficar e tal. Não querem uma vida firme conjugal. Isso aí está sendo um problema sério, não é? Não querem nem formar família. Aliás, não querem nem casar, vamos juntar, né? E assim vai. Então, o casamento, ele é uma coisa abençoadíssima, ele é glorioso, ele é bênção, foi dado por Deus, foi criado por Deus, instituído por Ele, mas nós devemos estar lembrando uma coisa, que quando nós casamos, nós temos responsabilidades, e nas nossas responsabilidades, nós trabalhamos para viver uma vida conjugal feliz e abençoada. Amém? Amém. Então, um casamento tempestuoso acontece ou começa quando a pessoa escolhe a pessoa errada. Também o casamento tempestuoso acontece quando a pessoa não aproveita as oportunidades que tem. A Cristiane falou de oportunidade, né? E não valoriza aquilo que tem, não é? Quando nós valorizamos o que nós temos, nós estamos aproveitando as oportunidades que estão à nossa mão. Nabal tinha tudo para ser feliz, ele tinha tudo para ter uma vida bem-aventurada, abençoada, viver muitos anos e gozar os anos
com sua esposa maravilhosa e com os seus filhos e tudo mais, mas ele pôs tudo a perder porque ele não aproveitou a oportunidade, ele não valorizou o que ele tinha. Vou mostrar 3 coisas que ele tinha preciosas, uma mais preciosa do que a outra. Primeiro, ele vinha de uma família nobre. O texto fala que ele vinha da geração de Caleb. Vocês sabem que era Caleb, um homem íntegro, um homem de Deus, um grande líder, um exemplo de firmeza no Senhor, não é? Um homem de valores, de princípios, que amava a Deus e servia a Deus de coração, um vencedor. Ele vem dessa linhagem, mas acontece que ele, Nabal, se torna dessa linhagem um ramo podre. Ele despreza os valores que ele recebeu de seu pai, da sua descendência de Caleb, despreza os ensinamentos, despreza Deus e age como um homem mau. Diz a Bíblia que ele era um homem mau, ele era um homem vil no texto que nós lemos. Queridos, Nabal tinha uma oportunidade de aproveitar um legado que ele recebeu e colocar em prática. Quanta gente tola recebe ensinamento de Deus, já ouviu a palavra de Deus, já ouviu como Deus quer que você age nessa situação, naquela situação, qual deve ser o procedimento, mas chega um momento da vida que ele fala, não, eu vou fazer aquilo que eu quero, do jeito que eu acho, do jeito que eu gosto, e despreza os ensinamentos de Deus. Quando se despreza os ensinamentos de Deus, se caminha para a calamidade. Há uma certa prosperidade aparente, como de Nabal, muito rico, tinha muitos bens, dava banquete como um banquete de rei, não é? Mas esse homem era vil, era mau, podemos ler que ele era infeliz, na verdade, tratava as pessoas com hostilidade, ninguém podia falar com ele que ele atropelava, diz a palavra de Deus. Sabe, irmãos, isso é fruto de quem rejeitou verdades que deveria abraçar. E aqui nós estamos falando das verdades de Deus, não os princípios do mundo, do que o mundo faz, mas aquilo que Deus fala que é o melhor para a vida do homem. Deus nos criou, nos deu o seu manual. O seu manual fala, se você seguir o manual, sua vida vai funcionar direitinho. Você vai ser bem-aventurado. Portanto, queridos irmãos, jovens, crianças, não despreze os ensinamentos dos seus pais, os ensinamentos do Pai Celestial, a palavra de Deus, os bons valores que te é apresentado, embora o mundo apresente outros valores, ensine outras coisas, não ouça como Nabal ouviu certas coisas, ouça Deus, siga os bons conselhos, você nunca vai errar. Ele vinha de uma família nobre, ele desperdiçou isso, ele jogou fora isso, ele não valorizou essas coisas. Ele possuía uma boa esposa, a Bíblia fala que ela era sensata, formosa, bela por dentro e bela por fora, de caráter, de conhecimento, piedosa, espiritual. Quando eu comecei a ler, colocar essas palavras aqui, eu falo assim, Deus me deu uma Abigail. Aí eu li e falei, minha esposa é tudo isso aqui. Eu dou graças a Deus por minha esposa. Eu errei no passado de não falar essas coisas para ela. Eu sentia, eu tinha o maior orgulho dela, eu tinha o maior prazer de sair com ela. Quando eu saía abraçado com ela, segurando na mão dela na rua, eu saía todo orgulhoso, como se eu tivesse um troféu, sabe? E tudo mais. Não sei o que ela pensava de mim, mas eu sei que eu pensava isso aí dela. Mas sabe, irmãos, às vezes falta falar, não é verdade? Falta dizer o quanto a gente ama, o quanto a gente valoriza.
ao longo do tempo vai se aprendendo. Mas o bom é não demorar muito tempo, não é? Mas aqui Nabal tinha essa esposa. A palavra de Deus diz que a esposa prudente vem do Senhor, ele tinha uma esposa prudente. A palavra de Deus diz que a mulher virtuosa vale mais do que riquezas, e ele tinha aqui uma riqueza maior do que toda a riqueza que ele tinha, ela que era mulher. É ou não é verdade? Mas esse homem não valoriza a sua mulher. A Bíblia fala que ele era cascudo, que ele era duro, que ele tinha palavras duras a todo tempo, e que ela tinha que se vigiar até da maneira que tinha que falar com ele. Amados irmãos, uma palavra para os homens, uma palavra para as mulheres aqui. Olha como você trata a sua esposa. Olha como você trata as pessoas no seu lar. São as coisas mais preciosas que você tem depois de Deus. Valorize. Preste atenção, irmão. Valorize a esposa. Porque às vezes os olhos caminham para outra mulher. Fala, pô, aquilo sim que é mulher, né? Aquilo sim, aquilo lá e tudo mais. E quer comparar com a sua esposa. E a mulher às vezes pode fazer isso até comparando outro homem com o marido. A Bíblia fala que não faça isso, isso aí é pecado, não é? Isso é errado. O que a Bíblia fala é amar, valorizar, honrar, elogiar, verificar as coisas boas, falar das coisas boas, não é? Deixar de falar palavras amargas, palavras ásperas, atitudes que criam desconforto, destempero, tristeza no coração do outro, da outra, né? Dela. E as mulheres das mesmas formas, falando de maneira que desrespeitam, usa de palavras ásperas, muitas vezes insubmissas, hoje uma independência exagerada, critica, às vezes critica até na frente de outras pessoas, o homem, a mulher, fazendo isso com o cônjuge, e negligencia coisas importantes, e aí vai trazendo problemas. Por quê? Porque não aproveita as oportunidades que tem. Quando você, ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de fazer uma crítica, você tem a oportunidade de, em vez da crítica, fazer uma outra coisa construtiva. Uma outra coisa melhor. Ah, mas tem um problema. Sim, você tem a oportunidade de resolver isso e de não piorar o assunto. Nabal tinha oportunidade, mas ele desperdiçou. Tinha coisas de valores, mas ele desperdiçou. A Bíblia fala a terceira coisa, né? Então ele tinha uma família, vinha de uma família nobre, tinha uma esposa maravilhosa, e ele era um homem rico, abastado. Egoísta. O meu rebanho, as minhas ovelhas, os meus servos, a minha água, o meu vinho, o meu e o meu. Ele dava uma festa para todo mundo, aquela festa grande, mas era uma festa muito egoísta, para ele se gabar, eu sou, não é? E bebia, era um beberrão. E a Bíblia fala, um homem mau, um homem vil. Então, ele era um homem rico, mas era um homem feliz. Ele era um homem rico, mas era um homem mesquinho. Eu acredito que o homem rico, mesquinho, é a pessoa mais pobre do mundo. É ou não é? Eu acho que a maior pobreza é mesquinhez. Eu vi um vídeo de um homem que queria ajudar as pessoas, acho que você já chegou a ver vídeos assim também, e ele se vestindo assim de um pouco de necessitado, para do lado do mendigo que estava abrindo um pão com mortadela, não é? Mas ele já tinha passado em outras lojas, pessoas mais ricas,
comendo em restaurante, falando, dá para comprar um marmitex para mim, dá para comprar um lanchinho para mim. E esses ricos saem atrapalhando, aquela atitude. E ele senta do lado desse mendigo, abrindo o lanche de pão com mortadela que ele ganhou ali da padaria, e ele fala, estou com fome, você não dá um pedaço? O mendigo, opa, rasgou o lanche no meio, olhou, deu o maior pedaço para o outro. Ele falou, mas você vai me dar metade? Ele falou assim, te dei a metade maior, porque eu não estou com tanta fome do jeito que você me falou que você está. Aí você olha assim, um homem pobre, mas um homem rico. Rico no coração, não é? Que está disposto a dividir o que tem. E o que tem não é muita coisa. Nabal era rico, mas mesquinho. A Bíblia fala que a vida do homem não consiste apenas na qualidade e na quantidade de bens que tem. Há muitas famílias que têm bens, mas são apegadas ao dinheiro. Dinheiro pode se tornar um problema na família se não tomar cuidado. Quando se tem bastante dinheiro, tem problema. Quando se tem um pouco de dinheiro, tem problema. E quando não tem dinheiro, tem problema também, né? Então, o dinheiro pode se tornar um problema. Mas se a pessoa sabe lidar com isso daí, que dinheiro tendo muito, tendo pouco, não tendo nada, o dinheiro não é importante, o mais importante é a família, o mais importante é o meu cônjuge, o mais importante é o meu relacionamento. Então a gente não briga por dinheiro. Não tem meu dinheiro, o seu dinheiro, gasto o seu que eu gasto o meu. O que você fez com o seu dinheiro, com o meu dinheiro? Tem nada disso. Há uma conversa, há um consenso, precisamos economizar, podemos fazer mais isso, aquilo outro, vamos fazer assim, e cada um tal, uma conta só, todo mundo trabalhando junto e tal, não tem meu nem seu, quem ganha mais, quem ganha menos, nada disso. Há um entendimento muito bem, porque os casais felizes são aqueles que se relacionam bem, que se entendem, que se ajustam, não é? E os casais felizes, irmão, não são os que são mais ricos, necessariamente. Estou dizendo que não tem casal rico que são felizes. Não é isso que estou dizendo. Estou dizendo que não é ser rico que vai trazer felicidade para o casal. Muitas vezes, os casais mais felizes são aqueles que chegam em casa no final do dia com cheiro de suor, não é? Chegam em casa com cheiro de graxa, cheiro de ônibus coletivo, não é? Mas chegam em casa, respeitam, honram, têm amor, valoriza, têm gratidão, têm carinho, têm afeto, têm abraço, têm essas coisas. E o dinheiro não é importante. É pão duro com café com leite. Agora é pão duro com suco. Para alguns. Bom, entenda quem quiser dizer, é o preço do café que estão falando por aí, né? Mas aí o pobre já não está podendo. Vai mudar. O pão com água, né? O pão com água. Mas quando há amor, irmãos, você é feliz até debaixo da ponte. Quando há esse carinho, aí a falta de dinheiro não é problema, ele é uma dificuldade, mas não para o relacionamento. Relacionamento não. E assim vai. Portanto, irmãos, a gente precisa aprender a valorizar o nosso cônjuge. A grama do vizinho não é mais bonita que a sua, isso é ilusão. Não é? Porque pode ter um homem que pensa, aquilo que é mulher, né? Antigamente tinha uma música, Amélia que era mulher de verdade, né? E falando aquilo lá que é uma Amélia. E ele fala assim, a mulher é rica, né? É inteligente e é bonita. Se eu tivesse uma mulher dessa. Bom, primeiro, você nunca vai ter uma mulher dessa,
Porque ela é inteligente. Alô? Uau! Desculpa aí, foi mal, né? Veja bem, quem pensa assim tem um pensamento medíocre. Por isso eu disse que você não vai ter, porque ela é inteligente. Esse é o sentido. Pensamento besta. Não é? A mesma coisa a mulher que fala, aquilo é que é homem, não o que eu tenho lá em casa, não aquele com quem eu casei, e coisa assim. Isso aí é muito vil, isso é coisa do inimigo. Sabe, irmãos, um tempo atrás eu aconselhei um casal, estava aconselhando por várias coisas, chamei os dois juntos para conversar. E aí a mulher chorando, falando para mim, na frente do marido, fala, olha, meu marido me despreza em tudo por causa de uma coisa. Mas o que está acontecendo? Fala que eu não sirvo para ele, que eu não satisfaço ele sexualmente. Mas o que está acontecendo? Acontecendo que perguntei para ele, não sei onde olhou, para ele saber dessas coisas, mas ele queria que a mulher dele fizesse as coisas com ele como a prostituta mais vil faz com os homens. Né? E ele queria que a prostituta, achava que ele seria satisfeito se a mulher dele procedesse daquele jeito. Então, olha o pensamento das pessoas. E nós estamos falando de gente que confessa Jesus como Salvador pessoal. Ok? Então você veja, irmãos, que a pessoa olha outra coisa e fala, não, aquilo sim que é para mim, é aquilo que eu quero. O que eu tenho não é tão legal. Irmãos, isso é bobagem. Porque, olha, se algumas pessoas trocassem de homem, mulheres trocassem de homem, trocassem de mulher, vai ver que não funciona assim. Não funciona. Tanto é que quem está fazendo isso está trocando toda hora. Alô? É ou não é verdade? Não consegue, porque não é nisso. Você escolheu uma pessoa para casar, você casou com ela, mal ou bem, casou, né? Casou, porque a gente casa, às vezes é propaganda enganosa, né? Eu casei, eu era cabeludo, pergunta para ela. Passou um pouquinho de casado, começou a cair tudo, olha. E agora? Né? Aí o casa, a pessoa gosta de pessoa magrinha, casa. Ela é magrinha, ele é magrinho, né? Um palito os dois. Aí casa, sei o que acontece, a comida é boa, mas ficou grandinho, né? Um, o outro, os dois, e tal. E aí, sabe? O casamento ele não é firmado nessas coisas. O casamento não olha para essas coisas. Ele passa por cima dessas coisas. Assim como Deus não olha a nossa aparência, Ele nos ama do jeito que nós somos, né? Feio por fora e por dentro, Ele nos ama do mesmo jeito. Não é que nem Abigail, mas Deus nos ama. E é assim, irmãos. Pode não ser a pessoa mais bela do mundo, pode ter 1000 pessoas mais belas do que ele ou mais bela do que ela, isso não é importante. Os olhos dele é para ela e os olhos dela é para ele, e eles são felizes, consagrados uns ao outro e crescem juntos. E tem que aprender a contar as qualidades do outro, não ver o que falta nesse e o que tem no outro, não é? Porque às vezes as pessoas fazem que nem carro, e está andando num carro pauleira, né? Sabe o que eu estou falando? Todo amassado, todo remendado, a roda toda desalinhada e tudo mais, aquela fumaceira e tal. Aí passa um carrinho mais novo, assim do lado, ele olha, tivesse esse daí, né? Aí de repente o carro dele quebra, ele fica na mão, ele fala, poxa vida, esse carrinho aqui me faz falta. Não é? Eu preciso cuidar dele, é com ele que eu ganho a vida, é com ele que eu trabalho, não é? É com ele que eu sustento a família, não é? Quem aqui não tem um carrinho velho, pauleira, mas que te leva para todo lugar e tudo mais, e você está feliz com ele, porque você faz o serviço com ele, é ou não é verdade? E não tem necessidade de ficar olhando para carro novo que está passando. A gente olha para o nosso cônjuge, para a nossa
vida e nós não contamos os defeitos, não contamos as falhas, nós reconhecemos as coisas boas, nós elogiamos, nós aumentamos o grau de relacionamento. Muito da felicidade do seu casamento, da sua família, depende de você. De você. Eu sei que se o outro for um Nabal da vida, é duro. Mas o que dependeu de Abigail, ela fez. Fez ou não fez? Nós vamos falar dela mais um pouco mais adiante. Então, no que dependeu dela, ela fez. E ela fez o melhor. E ela se deu bem no final. Nabal tinha tudo para ser um homem feliz, bem-aventurado na vida conjugal, no seu relacionamento com Deus, no seu relacionamento com seus vizinhos, com seus amigos. Era para ser amigo do rei, não é? Amigo de Davi, e tudo mais, mas não. Se ele fez o que fez, não valorizou, foi ingrato. A gente tem que aprender, irmãos, valorizar. Valoriza a tua esposa, valoriza o teu marido, elogie, honre, trate bem. Mas aí as dificuldades, os problemas. Vai na palavra de Deus e trabalha vocês dois com a palavra de Deus, conversa e as coisas vão chegar no lugar. Então, um casamento tempestuoso acontece quando se escolhe a pessoa errada. Acontece quando não se aproveita as oportunidades, não se valoriza o que tem. Um casamento tempestuoso acontece quando a pessoa tem atitudes erradas. Então, Nabal tinha motivos para ser grato a Deus, tinha motivos para ter uma vida feliz com a família, com a esposa, mas ele estragou tudo com as próprias mãos. E a vida dele se tornou numa tragédia depois. Nós podemos ver alguns traços da personalidade dele que eu já falei, mas eu retomo. Um homem rude de comunicação, temperamento insuportável, casca grossa, duro, nervoso, explosivo, incomunicável, ingrato. Quando falo de ingrato, eu lembro de Davi, por exemplo. A palavra de Deus que lemos diz lá que aqueles 400 homens, ou 600 homens de Davi, viveram ali ao redor da região do Monte Carmelo, da região que Nabal era proprietário e tinha todo aquele gado e tal. E os homens de Davi conviveram com os homens de Nabal. E Davi, com seus homens, serviu como um muro de proteção. Ninguém vinha atacar a Nabal, roubar Nabal, matar alguém deles, ou mesmo Nabal, porque Davi estava por ali, era uma proteção para ele. Nunca faltou nada, nunca pegaram nada de Nabal. E aí, Davi estava com necessidade de alimentar os homens, ouviu que ele estava imolando algumas ovelhas, algumas cabras, e Davi pediu para ir lá e pedir algum alimento para alimentar os homens. E Nabal não quis nem saber quem que é Davi, não quer nem saber quem que é Davi. Ele sabia bem quem era Davi. Aqui é uma sátira que ele fala, não sei quem é, de onde é. A mulher dele sabia, fala, você é um escolhido de Deus, você é um ungido de Deus, você vai ser rei de Israel. Ela sabia toda a história, não é? O Senhor é contigo e quem for contra você está frito, não é? Ela sabia disso e Nabal não sabia? Claro que ele sabia. Mas ele falou, quem é você, rapaz? Olha para mim, olha para você, não é? Você é um fugitivo. Ingrato, não era nada fazer o que a mulher dele acabou fazendo depois. Maridos, reconheçam as coisas da sua esposa. Alô?
Reconheça as coisas que ela faz. Reconheça as boas atitudes, as boas palavras. Aceite conselhos. Reconhece os esforços, as virtudes. Saiba elogiar. Quando você vê que fez uma coisa boa, fala. Eu vi que você fez. Poxa, eu gostei da sua atitude. Mas você tem um coração bom, hein? Você é trabalhador, eu tenho orgulho de você. Você é honesta. E a mesma coisa com os homens. As esposas, às vezes, só cobram, só apertam, só cutuca, não respeita, não honra. Tanta coisa que a mulher também pode fazer errado. O respeito no lar é muito importante. Anota aí. O respeito é muito importante. A mulher respeite o marido, o homem respeite a mulher. E isso está no trato, está nas atitudes. Porque quando falta respeito, aí a coisa desanda. Okay? Alô? Verdade. Também nós temos filhos, né? Filhos no lar, muitas vezes, dá uma dor de cabeça para os pais. Ingratidão, não gosto dessa comida. Né? Todo dia a mesma coisa, essa roupa aqui, não gosto de nada, não é grato. Poxa mãe, obrigado, poxa pai, valeu, hein? Aprender a agradecer as coisas. E olha que um filho, uma filha tem muito para agradecer papai e mãe. Pai e mãe. E tem filho e filha que é tão ingrato para o pai, fala assim, quem mandou me pôr no mundo? Aí pega um pai meio Nabal e fala, tá bom, vou tirar você do mundo. Não quer? Vou tirar. Eu acho que Nabal ia fazer isso aí, filho dele. Mas vamos lá, não é? Então a gente tem que aprender a ser grato. É um homem tão ruim, esse Nabal. Vamos tirar algumas aplicações aqui para nós então. Algumas lições. Apenas dinheiro não constrói felicidade. Já falei sobre isso aí. Felicidade no lar não vem do conforto. Né? A Bíblia diz que o amor ao dinheiro dá problema. O dinheiro separa. Dinheiro separa pessoas, divorciam, matam por dinheiro, morrem por dinheiro, corrompem por dinheiro, são corrompidos por dinheiro vende até a alma ao diabo. E a gente está cheio de ver gente que fez isso daí. Né? E Nabal era rico, mas infeliz, desprezava Deus, desprezava a esposa, amava mais o dinheiro, pisava nas pessoas. Nossas atitudes podem construir ou destruir o relacionamento conjugal e a família. Você pode ser feliz com a sua esposa e com o seu marido, você mulher. Qualquer um, não interessa. Estilo de vida, silhueta, aparência, cor, nada. Você pode ser feliz. A Bíblia nos chama não para nós tentarmos moldar o nosso cônjuge, mas para deixarmos que Deus nos molde. Não significa que você não pode dar um conselho para ela ou para ele.
chamar do lado, na hora certa, do jeito certo, falar, olha, precisamos conversar, é isso aqui, e corrigir algumas coisas. Mas significa que você não vai bitolar a sua vida, que eu só vou ser feliz se eu mudar esse homem, se ele se tornar esse homem que eu tenho nesse quadradinho que ele tem que ser. Ou se eu tornar essa mulher, se essa mulher for assim, se eu conseguir torcer ela, dobrar ela e colocar ela aqui, e ela for assim, aí então eu vou estar satisfeito. Não vai estar. Chega sabendo disso. Porque Deus não quer que eu torça o outro para pôr dentro do quadradinho que eu quero para ele se conformar com isso. Deus quer que eu seja transformado, eu seja quebrantado, torcido e tudo mais, em que eu sou transformado de uma certa forma, que eu sei então lidar com aquela situação de uma maneira valorosa, que aí então eu vou ser usado por Deus para abençoar aquela pessoa, e Deus vai fazer a mesma coisa na outra. Então no casamento são dois, não tentando um moldar o outro, mas são dois tentando edificar um ao outro. Amém? Edificar um ao outro, melhorar um ao outro, não é? Mas eu olhando para mim, eu já olhei para mim muitas vezes, sabe? E falei, nossa, que cara chato. Que cara chato. Como é que a minha mulher aguenta esse cara chato? Porque a gente olha para a gente mesmo. Aí se eu não olhar para mim mesmo, eu nunca vou descobrir isso. Você já pensou que é chato ter uma pessoa chata do lado, que a gente fala, é uma pedra no sapato, né? Sabe como é que é? Toda hora você sente, né? Aquela pedrinha ali. Mas às vezes a gente é a pedra e está achando que é os outros. O pedra no sapato. E temos que olhar para nós mesmos, olhar para dentro do nosso umbigo e falar, espera um pouco, como que eu sou? Como que essa pessoa me vê? Como que ela me suporta? Como que ela me aguenta? Não é? Como que é? Sou eu agradável? Quando a gente começa a namorar, a gente pensa nisso. É ou não é verdade? É ou não é? Vou encontrar com ela. Peraí, como é que está a minha aparência? Cheiroso, preciso comprar um negócio aqui e tal. Para ver se está tudo certo. E aí, quando encontra, oi. Que linda! Né? Uau! Então, aí a mulher hoje se arruma toda para vir na igreja. Ela entra no carro, o cara está esperando, impaciente lá, né? Então, aí ela entra assim, senta no carro, olha para ele assim, ela está linda. Não fala nada. Demorou, hein? Até que enfim, haja paciência. O que mudou? Se ela faz isso no tempo de namoro, demorei bem? Não. Por você eu espero a vida. Mas a gente vai deixando essas coisas, irmão, mas não pode não. O casal tem que ir velhinho e tal, mas aquele amor, aquele carinho, aquela gentileza, aquele trato de honra, de respeito, né? De afeto, coisa é desse jeito. Mas é pela palavra de Deus, irmãos, é pela palavra de Deus que a gente constrói, porque na nossa natureza humana a gente não age assim. É Deus que transforma. Por isso nós precisamos de Deus. Se o Senhor não edificar a casa,
em vão trabalham aquelas que procuram edificá-la. Então, cuidado, queridos, com o seu temperamento, cuidado com as suas palavras, com as suas atitudes. Começa a fazer um check-up na sua vida. Como é que está sendo as minhas palavras? Como estão sendo as minhas atitudes? Não é? Sou eu gentil? Sou eu áspero? Começa a se enxergar, a se ver. Nabal não se via, não. Ele era um homem ruim. Se ele se via, ele estava feliz de ser daquele jeito. Não é? Ou infeliz daquele jeito. Bom, no final da história, a palavra de Deus diz que Nabal não se arrependeu, ele não mudou. Não é? Aí, Deus o matou. Ele morreu, deixou tudo que tinha, e a coisa mais preciosa que ele tinha foi para a mão de outro, que era Abigail, se tornou mulher de Davi. Quantos casamentos destruídos, porque as pessoas agem com tolice, não aproveitam bem o que têm, não valorizam, não trabalham no bem que têm e perdem. Às vezes não perde para outro, às vezes não perde porque morreu, mas perdeu a oportunidade de viver bem, de viver feliz, mesmo com pouco, de gozar a vida a dois, em família, de ser feliz com Deus assim. Passam a vida atropelada, correndo, trabalhando, buscando isso, buscando aquilo, os filhos vão crescendo, a gente não vai vendo, vamos crescendo e envelhecendo, também não vamos vendo, e fica tudo aquilo lá, um relacionamento meia boca, meio assim, o casal vai se aguentando, vai se vivendo desse jeito mesmo, os filhos vêm, vão embora e tudo mais. E aí quando chega um certo ponto na vida, olha e fala, puxa, a vida passou e eu não aproveitei a minha vida. Aproveitar não é vida, não é pegar o dinheiro que tem e sair gastando e conhecendo o mundo. Isso não é aproveitar a vida. Aproveitar a vida é viver com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, enquanto eles estão juntos, enquanto você pode, e quando eles forem embora, continue nessa mesma alegria, sendo feliz junto com Deus, servindo a Deus na igreja, no ministério que Deus te dá, caminhando com o Senhor. Felicidade está nisso, na certeza da vida eterna, na segurança eterna de estar com o Senhor, não é? E de caminhar com Deus nesse mundo. Isso é felicidade. Mas aproveite essas oportunidades, seja feliz de estar aqui. Vamos na igreja, não é? Vamos adorar a Deus. Que oportunidade de louvar ao Senhor, não é? De servir ao Senhor, oportunidade de ouvir a palavra de Deus, né? Receber o conforto do nosso coração, o desafio, a correção. Que bênção, que alegria. Agora nós vamos para casa, meu amor, a vida é feliz, ser feliz. A gente tem problema? Tem problema. Tem dificuldade? Tem. Mas você pode ser feliz no meio dos problemas, da dificuldade, ou ser infeliz com os problemas, com dificuldade, e ser mais infeliz aí. Não é? Você escolhe. A Bíblia fala, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Não é? Aí tem preocupação? Entrega para Deus. Tem problema para resolver? Chama do lado, vamos resolver, vamos tratar, vamos trabalhar essas coisas. Agora, por fim, um casamento tempestuoso precisa de pessoas sensatas, pessoas comprometidas, pessoas que estão prontas para trabalhar e para ajudar a resolver as coisas, não é? Pessoas espirituais, precisa disso. Abigail foi essa mulher, mesmo com um marido avarento, mesmo um marido briguento, mesmo um marido maluco, bêbado, possesso, ela agiu com rapidez, com urgência, ela foi sensata,
foi acessível, foi comunicável, foi sábia, foi discreta, foi humilde, foi prudente, foi espiritual e foi temente a Deus. Tem todos esses versículos para citar para vocês, não vou por conta do tempo, mas você acha aí no texto. E eu destaco aqui algumas lições que nós podemos aprender para salvar o casamento. Primeiro, na hora da crise, não se pode negociar princípio de fidelidade conjugal. Porque muitas vezes a crise acontece, o marido trai a mulher trai o marido, fala, não, vou embora, vou sair, vou separar, vou abandonar, encheu, já deu, não quero saber, porque a Abigail podia fazer isso se ela quisesse. Não sei se ele ia matá-la depois, mas ela tinha essa escolha, não é? Ela não vai dar não quero saber mais, não é? Fugir, alguma coisa assim. O que ela fez? Ela fugiu? Não. O que ela fez? Foi chata com ele é chato comigo, você é chato com ele também. Né? Ele é grosso comigo, você é grosso igual. Se ele vai ver. Né? E aí ele fala grosso com ela fala grosso com ele fala, mas o que é isso? Ela fala, não, você fala assim comigo, eu falo assim com você. Está percebendo? Ela fez isso? Não fez. Né? Porque ela buscou outros caminhos e até mesmo ao Senhor, que nós vemos no texto que ela conversa com Davi, que Deus é aquele que estabelece a casa, que é pela mão de Deus as coisas. Então, irmãos, chega na hora, Abigail não abandona Nabal, ela fica firme, ela não fugiu do marido, não separou. Se fosse fazer uma pesquisa para as novelas de hoje, eles iam dizer para Abigail, arruma outro homem. Se fosse perguntar para a sociedade, eles diriam, tem um caso extraconjugal aí para você suprir suas necessidades. Não é? Mas se for olhar pela Bíblia, Deus fala, trabalha na sua vida, tenha o seu coração puro, humilde, consagrado, seja fiel, não pague o mal com o bem, faça o bem, busque solução, tenha paciência, tenha misericórdia, seja fiel. Deus vai ensinando essas coisas. E foi dessa maneira que ela procedeu. Então, não negocie princípio de fidelidade conjugal na hora da crise. Isso aí não vai entrar em questão. Separação, traição, coisas desse gênero. Segundo, ela escolheu a hora mais própria para falar com seu marido Nabal. Ela falou, que coisa, né? Ela correu, arrumou aquela situação, né? Sabe da história, levou as coisas para Davi convenceu Davi, e aí ela chegou em casa e falou, vou contar para Nabal, né? Vou explicar para ele direitinho aqui, tem que saber falar com esse homem, né? Tem que saber falar com esse homem. E ela foi para casa. Chega em casa, ele está dando uma festa. E na festa ele está embriagado. Está lá feliz, embriagado. Vai falar. Hora errada de falar com ele. Né? Aí ela espera no outro dia. O homem está mais sossegado, está tranquilo e tal. Aí ela vem e conta para ele direitinho. A Bíblia fala que Nabal era um homem que não ouvia. Nós lemos esse versículo, ele não ouvia, vinha falar com ele, ele... Agora ele ouviu. Ela foi na hora certinha. Ele tanto ouviu que diz que o coração dele ficou petrificado. Acho que ele pensou, uau, quase morri, quase perdi tudo. Ficou mudo o homem. Ela escolheu a hora certa para falar. Homem e mulher, escolhe a hora certa para falar. Falar com o seu cônjuge, falar com seus filhos, falar com seus pais. Tem hora certa, pastor? Tem hora certa. A pessoa chega do serviço cansado, chateado, alguma coisa, vai saber lá o que aconteceu. Aí ele entra em casa, a mulher, porque
porque o seu filho, porque sua filha, porque isso, porque aquilo outro, porque a torneira, porque o banheiro, porque não sei o que tem, porque tal, porque a conta pagaram aí, desligaram a água e não sei o que tem, você não pagou isso, então começa o negócio, irmão, hora errada. Errada. Tem tanto jeito de falar as coisas, e a hora certa, né? Você imagina comigo, é dia do aniversário do casal, a mulher chega, faz uma janta com luz de vela, esperando o marido chegar em casa. O cara está no serviço. Aí o patrão dele está dando na cabeça dele, precisa fazer isso, e falou para ele, cara, eu preciso que você faça umas horas extra aqui, trabalhe um pouco mais, né? E tal. E ele naquela afobação, naquela coisa, ele nem lembrou daquele jantar. Ele esqueceu. Não é porque não amava, não é porque é importante, é no calor da coisa do dia, né? Aí ele chega em casa, a vela, né? Desceu, a comida esfriou, tal. A mulher pode ter duas atitudes. Uma está esperando ele assim, né? E a hora que ele entra, se for ninja, né? Aquele negócio. Mas se ela forçar, mulher de Deus, ela fala, bom, eu não sei o que aconteceu. Ele não ligou, não estou tendo contato, acho que o patrão não quer que... Não sabe o que aconteceu, né? Então ela ora por ele, Deus, o que aconteceu com ele? Ela ora. E aí ele chega bem, cansado, chega bem. Aí ele entra assim, quando ele olha a mesa, vela murcha, só a fumacinha, comida lá assim, e ele fala, pum. Ela não fala nada. Ela pergunta, como foi seu dia? Por que ela não precisa falar nada? Ele já viu, ele está quase se matando já. Certo? Talvez ele está pensando, vou me matar antes que ela me mate. Pelo menos vai ser mais rápido, menos dolorido. Mas ela não fala. E aí quando ela expressa, ela fala assim, então bem. Ela não falou, você é isso, você é aquilo, você, isso. Ela fala, então, eu preparei tudo isso aqui com muito amor para você, eu fiquei tão decepcionada que você não chegou na hora. Só isso. Já acabou com o homem, velho. Não é? Ele vai se desculpar com você, ele vai tentar recompensar você de alguma coisa. E você ensinou a lição, e ele aprendeu bem a lição, mas tudo acabou bem. Não acabou em briga, um você dormir no sofá e outro no quarto e tal. Desse jeito vai dormir direitinho, né? Vai fazer. Capaz dele falar, deixa tudo isso aqui gelado aqui, vamos comer uma quentinha lá em tal lugar. Vamos lá, vou pagar para você. Vamos, né? E saem os dois felizes e tal. Mas veja, irmãos, é decisão de trato, de tato. Então ela na hora certa, falou do jeito certo, ele ouviu. E ela, eu vou falar só mais esse pedacinho aqui, ela teve pressa em arrumar a situação. Ela foi correndo, falou, olha, Davi vai vir, vai acabar com Nabal aqui e tudo mais, eu vou correndo arrumar isso. E ela foi e arrumou na rapidez. Relacionamento de família, relacionamento conjugal, tratamento dos filhos e tudo mais, tenha pressa. Fale na hora certa, mas tenha pressa. Não empurre com a barriga. Ah, ela é assim mesmo. Ah, ele é assim mesmo. Ah, isso, aquilo outro. E vai convivendo com aquilo, vai aguentando aquilo. Não é assim que Deus quer. A gente trata as coisas daquele jeito, da maneira
correta. Uau! Ok. Vou terminar. Termino. Ela não desejou mal a Nabal. Quando ela soube que Davi ia lá e acabar com Nabal, ela podia falar, graças a Deus. Graças a Deus vai vir alguém aqui, vai acabar com o senhor. Né? Ela podia ter ido para Davi e falar, Davi, eu estou sabendo que você vai fazer isso, né? Então, me poupa aqui, porque eu estou do seu lado aqui, né? Mas vai lá e dá o couro nele, ele precisa, esse homem precisa aprender na vida. Né? Quantas pessoas, ou mulheres, ou homens, às vezes ora pedindo a cabeça do marido numa bandeja. Tanta raiva que ela já acumulou, nunca tratou e tudo mais, porque Abigail, para tratar Nabal desse jeito, ela se tratava espiritualmente, emocionalmente. Ela tinha o pé no chão, ela tinha confiança em Deus, ela buscava Deus, ela falou disso várias vezes aqui no nosso texto. Aí ela apagou as chamas do ódio, acalmou os ânimos, desfez a guerra, salvou o marido, salvou a família, salvou tudo que eles tinham lá. Abigail, ela confiava em Deus, em vários textos que fala isso. O resultado de tudo isso, das suas boas atitudes, Abigail é elogiada, Deus foi exaltado, o mal foi estancado, a paz foi estabelecida e ela foi honrada mais tarde. Tudo aconteceu assim. Eu concluo uma coisa: enquanto Nabal viveu, Abigail o honrou, não traiu, não desejou mal, fez o que foi bom, assumiu a culpa, né? Ela tomou culpa sobre si. Como Nabal não aprendeu, Deus o matou. Acho que Deus falou, acho eu. Deus falou, chega de ser uma pedra para essa mulher. Você não vai mudar? Não. Então, tchau. Ok? Deus o levou. E os bens que ele tinha e a mulher que ele tinha, que era o melhor bem, repito eu, ficou para Davi. Os bens não sei, talvez para os filhos de Nabal, mas a esposa sim. Abigail se tornou uma mulher conhecida até hoje, 3.000 anos depois, esposa de um rei, filhos príncipes. Ela foi elogiada. O homem que tinha não valorizou, Deus levou. E Deus deu outro homem que valorizava. E apelo a vocês, antes de casar, abre o olho. Abre o olho. Escolhe bem seu parceiro, sua parceira, sua esposa, seu esposo. Casou, trate bem. Honre, valorize, respeite. Fundamente o relacionamento do lar em Deus. Seja sábio nas suas atitudes, aproveite as suas oportunidades e construa um casamento feliz. Talvez o seu casamento hoje à noite tenha arestas, tem coisas. Irmão, irmã, resolve isso em nome de Jesus. Pede para Deus, Deus, transforma-me. Me ajuda a ser paciente, me ajuda a ser bondoso, carinhoso, carinhosa. Me ajuda a mudar nas áreas que preciso mudar. Me ajuda a ver diferente, agir diferente. Decida sair daqui com Deus hoje, falando, não, meu casamento está bom, mas eu vou melhorar mais. E todos nós, até jovens, solteiros, aprendemos com essas coisas. Lembra que quando não há arrependimento,
não há conserto, há dor, há lágrimas e há julgamento. Nabal sofreu isso. Veja o que Nabal passou e o que Abigail passou. Abigail foi recompensada. Nabal não. Todas as vezes que nós decidimos obedecer a palavra de Deus, nós somos abençoados. E quando nós andamos fora da palavra de Deus, nós não somos. Nós colhemos lágrimas, dor e julgamento. A vida é sua e o casamento também, não é? Você é solteiro, a vida é sua. Pertence ao Senhor, você sabe disso. Mas você decide se vai andar nos caminhos do Senhor ou não. E quando a gente anda nos caminhos do Senhor, nós fazemos as escolhas certas. Porque Deus dirige nessas escolhas. Não podemos ser precipitados nem nada. Esperarmos no Senhor. Amém? A maior escolha que alguém pode fazer é a escolha de pertencer a Deus, de abrir o seu coração a Deus. Porque o homem, por si próprio, está separado de Deus. O pecado o separa de Deus e o condena eternamente. Mas Cristo Jesus, pela obra na cruz, reconciliou o homem com Deus. E Ele reconcilia o homem com Deus, aquele que se arrepende do seu pecado e recebe Jesus como Senhor da sua vida. Então essa é a maior e melhor decisão que alguém pode tomar. Decisão ao lado de Cristo para a vida eterna. Se você não tem Jesus, abre o olho. Recebe Jesus como Salvador pessoal. Porque sem Ele, na eternidade, será no inferno. Inferno, lago de fogo e enxofre. Onde lá você vai fechar o olho de dor, de tormento. Então, abra o olho agora. Recebe Jesus como Salvador pessoal. Você já tem Jesus, é filho, é marido, é esposa. Que decisão Deus falou com você? O que você tem que fazer hoje à noite? Então faça. Pai, obrigado pela oportunidade de estudarmos a Tua palavra, meditarmos o que o Senhor falou no nosso coração. Nós vamos encerrar, ó Deus, esse momento com um cântico. E abençoe esse momento, em termos de celebração, em termos de consagração também. No nome de Jesus. Amém.